Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, desta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos, a lição de número 2, tá bem? E retratando, fazendo uma retratação, que a aula passada de número 1, eu esqueci de mencionar o comentarista, peço desculpa, e vamos fazer aqui a apresentação do comentarista da lição, que é o pastor Amarildo Martins da Silva. Bem? Então, aula de número 2, essa lição será ministrada no dia 13 de abril de 2025, e a lição está sobre o tema a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. Bem, sabendo que estamos subordinados ao tema do trimestre, que é mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Bem, é uma questão, e uma questão importante que nós precisamos responder, tá bom? Porém, antes vamos para o texto áureo, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 10, o versículo de número 25, que diz: Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Tá bom? Novamente, livro do Êxodo, capítulo de número 10, o versículo de número 25. A verdade aplicada nos ensina que devemos adorar ao Senhor com cânticos, com nossos bens e com um viver coerente com a vontade de Deus. Tá bom? Os objetivos da lição. O primeiro é saber que Deus deve ser adorado. O segundo, identificar o que afeta a nossa adoração a Deus. E o terceiro, ressaltar que devemos servir a Deus com o nosso melhor. Bem, o motivo de oração, nós devemos orar para que Deus tenha a primazia em nossas finanças, também nos nossos bens. Na introdução, o esboço da lição, nós temos a introdução, nós temos o tópico de número 1, adorando a Deus, o tópico de número 2, servindo a Deus com os nossos bens, o tópico de número 3, servindo a Deus com o nosso melhor, e a conclusão da lição. Bom, como nós sempre fazemos aquela introdução, uma análise introdutória daquilo que nós entendemos por relevante da nossa parte. E isso é bom porque você tem a sua análise, tem a nossa, tem a do escritor da lição, do comentarista e tem também o do professor no dia da aula. Por isso é tão importante nós participarmos da escola bíblica dominical. Vamos ao tema, então. A proposta de Faraó. A pergunta é um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé? Obviamente que nós precisamos analisar o contexto. Para respondermos a esta pergunta, nós precisamos analisar o contexto, o que estava acontecendo, qual era esta proposta, qual era a finalidade, o propósito de Deus, qual a finalidade de Moisés como adorador, ou aquele que vai instruir o povo a adorar, a proposta de Faraó, o que é que ela incluía, e no caso nós vamos ver que incluiria uma parte muito importante da adoração, quer dizer, vital, tá? Vital, indispensável. Por quê? Sem aquilo que Faraó estava propondo que eles não levassem, não haveria adoração a Deus, ou haveria uma adoração parcial. Então nós vamos falar bastante sobre isso, uma adoração parcial, a adoração completa, inteira, como ela deve ser, como deve ser. Então, quando nós analisamos todo este contexto, todo o momento, então nós teremos aí condições de responder à pergunta da lição, do tema da lição, e também trazermos lições importantíssimas, fundamentais para os nossos dias. Por quê? Porque o culto ele deve ser prestado, Mas como ele deve ser prestado? Quem nós vamos ouvir? Faraó ou Deus? Me lembrei de mim. Faraó ou Deus? Quem eu vou ouvir?
como eu vou fazer, o que eu vou fazer. Tá? Então, tudo isso é parte relevante no nosso viver cristão nos dias de hoje. E nós, infelizmente, notamos que a maioria das vezes, ou quando assistimos, ou quando participamos, ou quando vemos, é que muitos elementos estranhos ao culto para Deus, eles estão sendo inseridos. E elementos importantes, até ordenanças, princípios, nós vamos falar sobre isso, que devem compor o culto, né, a Deus, estão sendo retirados. Estão sendo retirados. O objetivo do culto, que é adorar a Deus, está sendo relegado a um segundo plano. Né? O culto está sendo mais antropocêntrico, para agradar o homem, para satisfazer o homem, para satisfazer homens, para satisfazer grupos religiosos. Então nós precisamos tomar cuidado. Tanto é que, quando olhamos para o texto, Moisés ele leva tão a sério essa ordem de Deus, que ele chega em Faraó, nada mais, nada menos do que o homem mais importante do mundo na atualidade, quer dizer, no tempo de Moisés, e diz a ele: você é quem vai nos dar em nossas mãos o sacrifício e holocaustos para que ofereçamos ao nosso Deus. Veja, ele vai a um ponto, ele tem esta ideia encravada em sua mente, esta relevância, esta responsabilidade, que ele chega até o faraó e diz: você não vai se opor, não deve se opor, tá? E também ainda vai nos fornecer o que nós precisamos para adorar o nosso Deus. E é isso que nós precisamos ter também a mentalidade. O mundo não pode obstruir. Tá bem? Os padrões do mundo, as propostas do maligno, elas não podem afetar a nossa adoração, elas não podem afetar a nossa consciência, a nossa mentalidade cristã, aquilo que nós aprendemos através das Sagradas Escrituras. E o mundo não pode intervir. E quando nós vemos a verdade aplicada, eu separei 3 pontos aqui, que eu considero interessante. Veja, o culto, a adoração ao Senhor, primeiro, deve ter cânticos, mas não é qualquer tipo de cântico. Quando a Bíblia fala que nós vamos louvar a Deus com cânticos, com salmos, com hinos espirituais. O que são hinos espirituais? São hinos que elevam o adorador a Deus, aproximam o adorador a Deus, e ao invés de, novamente vou repetir, ao invés de exaltar o homem, o cântico espiritual, ele tem por finalidade adorar a Deus, expor a sua personalidade, os seus feitos, glorificá-lo por tudo que ele tem feito, tanto por nós quanto pelo planeta, por toda a existência. Quando nós louvamos a Deus espiritualmente, nós exaltamos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós magnificamos a Deus, nós trazemos tanto à nossa mente quanto aos ouvidos daqueles que nos ouvem a importância, a relevância, a grandiosidade deste Deus. E é isso que nós precisamos pensar. Tá? Nós estamos cantando ou estamos louvando? Estamos cantando ou estamos adorando a Deus? Tá bem? Qual é a nossa finalidade? Porque o que nós estamos fazendo? O segundo, ele diz, com os nossos bens. Veja, eu gostaria até, se bem que nós vamos falar sobre isso, quando falamos de bens, nós não estamos falando único e exclusivamente de finanças, de dinheiro. Não. Quando nós chegamos a Deus, o que é o nosso bem? Primeiro, o nosso bem maior é a nossa vida. Segundo, qual é o nosso bem também dentro da questão de prioridades? A nossa família. Tá? Também, qual é a prioridade? A casa do nosso Deus. Tá? Até nós chegarmos na questão de finança, como as pessoas estão muito mal acostumadas a pensar. Tá bem? Obviamente, e outros acostumados são levados pelos aproveitadores da fé, e obviamente aqueles também que se aproveitam disso para difamar, para caluniar, para vituperar tanto a doutrina, quanto as Sagradas Escrituras, quanto o bom nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quando falamos adorar a Deus com os nossos bens,
Nós estamos falando de adorar a Deus com tudo que nós temos, tudo. E começa pela nossa vida, sabe? Uma vida entregue, devota, posta diante de Deus, para que Deus nos use como ferramentas, como um farol, como diz o hino, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como a brisa no deserto. Que o Senhor nos use da maneira que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Então, os nossos bens, nós vamos adorar a Deus com os nossos bens. Eu falei que outra na lista das prioridades, nós temos a nossa família, nós temos que instruir, nós temos que ensinar, nós temos que levar a nossa família também a prestar um culto agradável a Deus. Nossos filhos, a esposa, o marido, o casal junto, ou se infelizmente não teve como prosseguir nesses sistemas que nós estamos falando, aquele responsável que ele procure conduzir o seu povo como um sacerdote dentro da sua casa, como um sacerdote, como um administrador, como um pastor, também, não estou usando a palavra pastor aqui, genericamente falando, quer dizer, tanto o homem como a mulher pastoreando a sua casa, levando a sua casa para a presença de Deus. Outra coisa que nós devemos adorar também ao Senhor é com um viver coerente. Veja, um viver que faça jus ao nome quando nós apresentamos como cristão, quer dizer, um modo de vida, um padrão de vida. Não é meramente a questão de viver por viver, mas a nossa vida deve estar norteada, ela deve estar baseada num padrão bíblico, num padrão segundo a vontade de Deus. Veja, que nós não somos donos, o Senhor nos deu esta vida e todos os bens que eu citei até agora, o Senhor nos deu com a finalidade de que nós administremos estes bens. Tá? E a melhor maneira de nós administrarmos estes bens é fazendo o quê? Fazendo com que esta administração, a vivência, o viver com estes bens esteja em concordância, seja um viver coerente com a vontade de Deus, com a vontade de Deus. A minha vontade deve estar atrelada à vontade de Deus, ligada à vontade de Deus. O meu querer tem que ser meu querer tem que ser um querer que agrade a Deus, que satisfaça a Deus. Tá bem? Porque quando eu me lembro que a alegria do Senhor é a minha força, então eu tenho que pensar como deve ser a minha vida, como deve ser o meu viver, como deve ser, o que quer dizer viver coerentemente com a vontade de Deus. É um viver que alegre a Deus, que satisfaça a Deus. Tá bem? E também o que vai vir da parte de Deus é a força para nós enfrentarmos, tanto para administrarmos os bons momentos da nossa vida, quanto para nós administrarmos e sabermos viver nos maus momentos também, nos momentos de adversidade. Então, não adianta nós apresentarmos um sacrifício bonito, volumoso, um sacrifício caro, se ao sair do altar, ao nos distanciarmos do altar do sacrifício, o nosso viver externo, ele não é um viver coerente. Aquilo que eu vivo não condiz com aquilo que eu falo, não condiz com aquilo que eu prego. Então nós precisamos sempre tomar cuidado. Tá bem? Então são observações pertinentes para quê? Para que eu consiga responder a esta pergunta que é o tema da lição acertadamente. Eu preciso conseguir responder essa pergunta de uma maneira com fatos tão categóricos que não tenha como aquele que me ouve ou aquele que tenta influenciar o meu sacrifício, a minha vida, o meu viver, o estar na presença de Deus, o culto a Deus, ele não tenha como discutir, ele não tenha como debater, porque contra fatos não há argumentos. Tá bem? Então veja, eu devo adorar ao Senhor com o quê? Com cânticos, mas cânticos espirituais. Tá? Não um cântico que mexa somente com a minha como nós dizemos, com o meu sentimento, com o sentimentalismo, mas um viver, um louvar que envolva a minha alma, o meu coração, e eu sinta, e eu ouça a voz de Deus, eu sinta a presença de Deus, e eu sei que eu consigo mover as mãos de Deus,
através do meu louvor. Não é um simples canto, não é um simples cântico, como dizia um pastor amigo meu, não é só uma cantoria de crente, não, é um louvor que exalta, que magnifica a Deus. Depois nós falamos sobre os nossos bens, tá? Até nós chegarmos na questão do vil metal, nós temos muitos bens que devem ser prioridades da vida de um cristão genuíno. Tá? A nossa vida tem que estar aos pés do Senhor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Veja, a nossa vida tem que ser entregue completamente a Deus. Corpo, alma e espírito diante do Senhor. Eu falei na lista de prioridades, a nossa família. Então nós precisamos viver dentro das nossas casas como sacerdotes de Deus. Mas sacerdotes verdadeiros, aqueles que conduzem os seus filhos, seus netos, a esposa conduz o marido, os filhos, os netos, sabe? Um trabalho conjunto para levar a Deus. Essa é a questão dos nossos bens. Nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa convivência com os seres humanos. Então nós precisamos pensar, antes de nós pensarmos nos bens materiais e também financeiros. Mas nós vamos falar sobre isso, tá bom? O terceiro está no objetivo da lição, no terceiro objetivo que diz que nós devemos servir a Deus com o nosso melhor. Veja, que dentro de todos essa lista de bens, né, eu alenquei aqui alguns bens prioritários que devem ter a primazia na nossa vida, na nossa preocupação, no nosso cuidado. Veja, e dentro desta lista, também escolher o melhor. Veja, na minha vida, veja, o meu viver, eu disse que a vida é um bem. Então, a minha vida, eu devo escolher a melhor parte da minha vida, do meu dia, da minha noite, da minha semana, para oferecer a Deus. Então não vir com o resto, né? Bocejando, olhando para o relógio, preocupado se vai. Depois chega em casa e ainda vai dormir lá para meia-noite, 1h da manhã. Mas ficar dentro da igreja, no templo, adorando a Deus, parece que é uma agonia, né? Então não é o melhor. Podemos passar 2 horas, 3 horas dentro do templo, mas se não for 3 horas, das 3 horas, o melhor de mim ali dentro, a validade será pouca. Eu não vou dizer que não é de nenhuma valia, porque também não quero ser tão leviano, mas a validade será bem pouco. Por quê? Porque eu não estou ofertando melhor. Eu estou ofertando uma quantidade razoável de horas do meu dia, porém a qualidade não é a melhor. Tá bem? Veja, então eu preciso da minha família, sabe? Eu tenho que ofertar o melhor da minha família. Ensinar a minha família a também doar o melhor de si, apresentar-se bem diante do Senhor, com qualidade, com espiritualidade, com reverência, com humildade, tá bem? E também ele fala aqui com o melhor, tá bom? E vamos para o nosso trabalho oferecer e nas nossas finanças também. Tá? E lembrando que bens materiais não só é dinheiro, nós temos muitas coisas. Nós temos a nossa casa, nós temos os nossos bens móveis, imóveis, automóveis, nós temos inúmeros bens dentro desta especificação. E tudo isto tem que ser visto como algo ou alguma coisa que Deus me deu para administrar e servir com todos os meus bens, com todos. Porque somente pensar em servir a Deus com dinheiro é muito fácil, Também é só colocar no bolso, escolher aí algumas patacas, né, algumas moedas, jogar ali dentro da salva, ou do gasofilácio, ou do ofertório, não sei qual o nome que se dá, qual a designação que se dá na sua denominação, na sua igreja. Então, servir a Deus com dinheiro é muito fácil. O difícil é você fazer o melhor em todas as áreas. Então, nós precisamos nos preocupar, tá bem? E... então, esta observação que eu gostaria de fazer dentro do terceiro objetivo da lição, tá bem? Para partirmos aí para a introdução. Tá? E no motivo de oração também nós temos, veja, a palavra primazia quer dizer que Deus tem que ter o primeiro lugar.
Não somente Deus tem que ter o primeiro lugar, mas quando eu for servi-lo, veja, ele está em primeiro lugar, mas também o que eu vou levar a ele, apresentar a ele, tem que ser o melhor. E melhor fala de primícias, as primeiras coisas. As primeiras coisas, sabe? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver, né, a festa das primícias, quer dizer, tudo que era primeiro, tudo a primeira colheita, a primeira cria de um determinado animal sacrificial, era o melhor, havia especificações. Então nós temos que ver também e lembrar que o melhor tem que ser também as primícias. Tá? Não adianta vir com o resto, com o que sobra, tanto da nossa vida quanto dos nossos bens. Também é só lembrar da viúva doando 2 moedas. Segundo os estudiosos do tempo, não dava 50 centavos de dólares. Quer dizer, se transportar aqui para o real, vai dar muito menos. A representação será muito menos. Porém, os outros davam do que sobrava. Era um volume grande, era uma quantidade extraordinária? Era, mas era sobra. Aquilo sobrava. Tá bem? Eles tinham, aquela mulher não, ela não tinha mais de onde tirar. Quer dizer que ela estava dizendo para Deus, o que eu tenho é este pouco. E não me sobrou mais nada. Quer dizer que agora eu estou dependendo único e exclusivamente da tua misericórdia. Tá bem? Então, quando fazemos o melhor, então nós temos a ideia também de que quando fazemos o melhor para Deus, não é que nós queremos fazer uma barganha com Deus, mas Deus também, ele nos servirá do melhor que ele tem para nós. Ele também nos susterá, ele também estará cuidando tanto de nós quanto das nossas famílias ou daqueles que dependem de nós. Tá bem? Na introdução, eu gosto de ler ela toda e separei também algumas coisas. Veja, na introdução da lição está escrito assim: Moisés se negou a deixar os animais do Egito. E essa atitude remete ao posicionamento do crente diante de uma orientação de Deus. A atitude de Moisés mostra que ele não renunciou ao que viria a ser motivo de adoração e de louvor a Deus. Então vamos lá para as 3 partes que eu achei interessante aqui. Tá? Talvez te ajude em alguma coisa. Primeiro, ele se nega a deixar os animais no Egito. Você poderia pensar assim, mas são animais. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, veja, era a parte fundamental, vital do sacrifício. Se ele deixa as ovelhas e o gado, o que acontece? Ele ia sacrificar o que perante Deus? O que ele ia apresentar? O que ele sacrificaria diante do Senhor? Quando nós olhamos na história do culto a Deus no Antigo Testamento, é parte fundamental, daqui algum tempo, né? algum tempo dentro do deserto, o Senhor Deus daria ordens para Moisés construir um tabernáculo móvel, um lugar de adoração. E dentro do lugar de adoração, o primeiro elemento da adoração, quando você passa pelas portas, já é o altar de sacrifício. E ia sacrificar o quê? Areia? Ia sacrificar o quê? Pedra? De maneira alguma. Veja, a partir do momento em que Moisés se nega a deixar os animais do Egito, ele está se negando a deixar uma parte fundamental, vital na adoração de Deus. E Faraó continua propondo a nós, nos nossos dias, e quantos de nós não estão deixando partes importantes que deveriam ser revertidas para o culto a Deus, estamos deixando no mundo. Mas vamos ver isso mais adiante. Eu quero que você pense assim, será que eu não estou, também eu, aceitando esta proposta de Faraó de deixar esta parte? Não eram simples ovelhas, não eram simples bois, não era um gado simplesmente, mas era parte importante. E quando nós olhamos para o sacrifício de animais, nós vamos nos lembrar que eles são tipos. Tá? Que eles são, Hebreus diz que o Antigo Testamento ele é sombra das coisas futuras, quer dizer, tudo aquilo remetia, ensinava, instruía, levava as pessoas a pensarem no quê? No plano salvífico, lá no Messias do futuro, no aguardado Messias, que é o nosso sacrifício, é o nosso Cordeiro Pascal, ele é tanto sacrifício como sacrificador. Então nós precisamos prestar atenção para não perdermos partes importantes das lições que nós temos diante de nós quando
nós analisamos determinadas coisas. E muitas vezes nós pensamos assim, mas isso aqui não é nada, o que tem eu levar lá? É R$ 10 a cartelinha. Ora, meu irmão, R$ 10 nessa cartelinha que você está empenhando, e Deus nos manda ter fé e não fazer fé, fazer uma fezinha. Esses R$ 10 você poderia usar, vamos lá, adorando a Deus, cultuando a Deus, com a obra missionária, com uma obra de construção, com uma obra, e não tão somente. Porque quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas. Podemos ter certeza que o Senhor Deus, no momento certo, Ele vai abrir as portas para aquilo que nós necessitamos. Então não precisamos ficar desesperados. Mas Moisés, ele se mantém irredutível. Ele se nega, ele diz, não, vou deixar, porque é parte importante do culto. Tá bem? Depois ele fala que esta atitude se revela, se mostra um posicionamento. Veja, Deus exige de nós que nós nos posicionemos. Não é ficar em cima do muro, não é nos tornarmos aí pessoas passivas. Veja, que eu estou falando de um posicionamento de ideias. Eu não estou falando nada de tomar partido em determinados movimentos violentos de reeducação. Não, estou falando de nós nos posicionarmos como ideia. Veja que o posicionamento de Moisés de negar-se a deixar os animais no Egito demonstra o quê? Uma posição, um posicionamento, uma decisão que todo crente deve tomar. Por quê? É a orientação de Deus. Veja que o nos posicionarmos não é uma opção, mas nós tomarmos posição, mantermos posição, guardarmos uma posição, é uma orientação de Deus. E quanto a isso, quando nós temos esta ideia de que isto não é uma opção, não é vontade humana, mas é desejo de Deus, nós conseguimos nos manter, ainda que na área da ideia, como eu digo assim, mas a ideia ela vai se concretizar através do quê? Da nossa opinião, que é um direito que nós temos, da evangelização, que é uma obrigação que nós temos, da oração, que é um alimento que nós temos. Então, nós não podemos, esta questão de não partir para um determinado modo de ação, não quer dizer que nós temos que nos manter aí em cima do muro, bem passíveis, aguardando. Não, nós temos que tomar posição, a igreja tem que se posicionar, ela tem que tomar o seu lugar no mundo. E o Senhor nos colocou ali como luz e como sal da terra. Então a igreja não pode ficar acuada, recuada. Ela precisa se posicionar. Como é que nós começamos fazendo? Orando. Segundo, nós vamos para as ruas evangelizar, falar do Senhor Jesus Cristo, profetizar a palavra de Deus. Tá bem? E no momento em que Faraó vier contra nós, o que nós fazemos? Nós mantemos posição. Você já viu quando há um determinado movimento, quando a força policial, militar, que seja de segurança, eles vão marcar uma posição, eles vão marcar um limite, eles não podem passar para cá, eles não podem entrar, tá bem? E vão formar uma barreira, tá? Não é também a nossa visão, a truculência, a violência, não é nada disso. Existem outros meios, mas o simples fato daquela linha de posição, daquela linha de divisória, daqui para cá, olha, não passe, é um aviso, já cria um certo receio. Então a igreja precisa se posicionar, tá bem? Então vemos que é uma orientação de Deus. Tá? E depois fala que a atitude de Moisés mostra que ele não renunciou. Ele não renunciou, ele não arredou o pé, ele não saiu da posição, ele não abriu mão 1 milímetro sequer daquilo que o Senhor Deus havia dito para ele. Veja, por quê? Porque se ele abre esta exceção para o mundo, para o diabo, para o Faraó, já trazendo também para os nossos dias, o culto não existiria. Ou seria um culto parcial. Como é que nós vamos fazer um culto sem sacrifício? Ora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a ideia é a mesma. Paulo diz que o meu sacrifício é o meu corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Outro diz, um vem com cântico espirituais, o outro vem com salmos, outro vem com a palavra. Veja, são coisas que nós não podemos abrir mão.
E Faraó continua dando pitaco. E, infelizmente, muitos dirigentes, muitos pastores, muitos líderes, eles estão recuando. E veja que não é nem Faraó, até a própria congregação, não toda, mas alguns dentro, eles exercem uma determinada influência ou uma grande influência sobre a liderança, e a liderança acaba cedendo, acaba abrindo mão de preceitos, de ensinamentos, de mandamentos, de ordenanças que vêm diretamente do nosso Deus. Mas para agradar a gregos e troianos, nós ficamos em cima do muro. Mas Moisés, veja, Moisés não renuncia, ele não abre mão, ele não arreda o pé, ele continua. E ainda olha para Faraó e diz, você vai fornecer o material para nós. É você. Porque tudo é seu. Você é o faraó, você é o dominador, você é o soberano. Tudo que tem aqui dentro, até nós, somos seus. Então é você quem vai ceder. E nós vemos que ele vai endurecer o coração. E depois é uma história é uma coisa para outra história, para um outro tempo. Bem, então nós vemos já na introdução que temos... Por quê? Aquilo que Faraó está propondo interferiria inevitavelmente tanto na adoração quanto no louvor. Tanto na adoração quanto no louvor. Então nós precisamos tomar cuidado. Tá, eu vou fazer a pergunta de novo. A proposta de Faraó, o que o mundo está nos propondo? É um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé? Aí nós vamos continuar respondendo. Quando olhamos no tópico de número 1, adorando a Deus, veja, o escritor começa nos ensinando que adorar a Deus é obedecer o primeiro mandamento. Tá? Primeiro e maior mandamento. Lá no Decálogo, que te vai dizer o quê? Que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com tudo que nós temos. Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos amando, nós estamos expressando o nosso amor. Tá bem? Mas esta expressão, ela tem que ser também concreta, não pode ser só de palavras. Não, eu tenho que concretizar as minhas palavras. É neste momento que eu vou trazer diante do Senhor os meus sacrifícios. Também eu vou trazer diante de Deus aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ou eu coloquei no meu coração, ou que as Sagradas Escrituras me ensinam a fazê-lo. Então o Faraó está aí nas redes sociais tentando convencer o povo que tudo isto é mentira. Tá? É invenção de homem, é invenção de pastor, é porque os pastores querem ficar ricos, é porque os pastores querem amedrontar os crentes. Tudo isto é uma... Fiquem tranquilos, veja, uma orientação de Deus. Falo isso com a maior tranquilidade, com a maior paz de espírito, de alma, de coração. É uma orientação. Veja que quando nós falamos de amar a Deus, a questão também, quando nós vamos adorar a Deus com os nossos bens, ou com cânticos, ou com a vida coerente, está ligado ao amor. O Senhor Jesus Cristo, quando aquela mulher vem adorá-lo com lágrimas e seus cabelos para enxugar os seus pés, alguém vai tentar deter. Todas as vezes que alguém se aproxima de Cristo para adorar, nós vamos ver a ação dos discípulos, de alguém tentando barrá-los. Mas o Senhor Deus diz, deixa eles vir a mim. Por quê? Nessa questão ele diz, a quem muito é perdoado, muito ama. Quer dizer, quanto maior nós consideramos o perdão de Deus, sabe, a misericórdia de Deus pela nossa vida, o nosso amor se expressa de uma maneira muito mais poderosa, muito mais forte. Tá? E coisas que o mundo considera relevante para nós se torna banal. Sabe? Se torna vaidade na questão de uma coisa que se vai com muita facilidade. Então, quanto mais nós amamos, mais os pedidos de Deus, tá? Os ensinamentos de Deus, eles se tornam cada vez mais fáceis e agradáveis. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque Davi sabia de onde ele havia vindo, de onde ele vinha. Sabe? O Senhor tira ele lá, o menino mais novo, de 8 filhos de Jessé, o rapaz mais novo vem do meio das ovelhas para ser rei de Israel. Então ele sabe. A consideração, o amor de Davi é tão grande, porque ele sabe o que Deus fez por ele.
Então, ofertar, sacrificar, adorar a Deus é um prazer, não é um peso. Não é algo que vai nos trazer temor com a questão de ter ou não ter amanhã. Não, porque nós sabemos que o Senhor Deus tem cuidado de nós. Então nós vemos aqui amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós estamos adorando a Deus, estamos obedecendo. Porém, Faraó, no mundo, tem esta atitude com mentira. Mas veja que ele considera mentira algo que Moisés está falando para ele que Deus mandou falar. Então ele está considerando mentira as palavras do líder. Ele está afrontando diretamente o líder. Só que esta afronta não para em Moisés, vai parar no Deus que falou para Moisés falar, que ordenou que Moisés falasse. E é isso que o mundo moderno, que os faraós modernos estão fazendo aí. Né? Seja televisionado, radiofonizado, escrito, seja nas redes sociais eletrônicas, eles estão tentando fazer com que, tentar ensinar o povo que tudo isso é mentira. Também nós temos aí os gnósticos modernos, nós temos aí os judaizantes, nós temos aí uma infinidade deles, tá? Que vão tentar fazer a cabeça, como Moisés, como o faraó tentou convencer Moisés, este povo está tentando convencer o povo de Deus. E se nós cairmos nesta falácia, nesta ladainha, nós vamos acabar colocando em dúvida não a liderança ou os ensinos, mas a palavra de Deus e o Deus da palavra, que inspirou a palavra. Então nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? Então, enquanto o faraó considera mentira aquilo que Moisés está falando, tá? Está no livro do Êxodo, capítulo 5, versículos 1 a 9, nós vamos ver que do outro lado a ideia é diferente, a consideração é diferente. Veja, Deus, ele vai fazer o quê? Ele se agrada de quem vive com retidão, abandona o pecado e adora com um coração sincero. Veja, enquanto o mundo considera todas estas qualidades como mentira, tá? Eles também chamam de falácia, como nós os chamamos de falaciosos, eles também falam isso, mas preste bem atenção, quando nós olhamos para Deus, qual é o retorno de Deus? No ponto 1, Moisés, o mediador da adoração de Deus no deserto. Tá? Então veja, é Moisés quem vai levar o povo, como eu já disse, quem vai ensinar o povo a adorar. Porque o povo está há 400 anos no Egito. Eles estão lá há 430 anos no Egito, que já tem a mentalidade egípcia, já tem a mentalidade mundana, já tem uma mentalidade escravista, já tem tudo, sabe? Que abateu o espírito judeu, vamos chamar assim, abateu o espírito do povo de Deus, de Yahvé. O povo já estava acostumado a ser escravo. Agora Moisés ele tem que restaurar primeiro o ânimo, a alma do povo, para depois também restaurar o culto a Deus, para que eles se esqueçam dos deuses do Egito, das panelas de carne do Egito, dos legumes do Egito, que eles se esqueçam de tudo do Egito. E agora 40 anos de escola para aprenderem a adorar a Deus e se esquecerem do Egito. E quando nós vivemos desta maneira, veja, Deus se agrada, né? Quando nós fazemos as coisas certas para a sua obra, Deus se agrada. O mundo pode até dizer que é mentira, é exagero, não precisa tudo isto, você não precisa adorar a Deus desta forma. Não, né? Lembra quando eles falavam de nós, que a gente ora alto? Eles falavam assim, para quem ficar gritando na igreja? Deus não é surdo. O problema deles, o que eles pensam. Mas a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, Jeremias 33:3. Então nós precisamos dar atenção e ouvidos para Deus e a sua palavra. O que o mundo pensa, não vou me preocupar com o que o mundo diz. É outro hino, né? Outro hino que nós cantamos, eu não vou me preocupar, eu não estou preocupado com o que o mundo pensa de mim. Mas o que Deus, e o que é que Deus agrada a Deus? Quem vive com retidão, o que é retidão? É aquele viver reto, sabe? O povo de hoje tem o costume de dizer, aqui o papo é reto, não faz curva. Faz sim, faz sim. E não tem nada de reto no papo do mundo.
Não tem nada de reto. Retidão só tem na palavra de Deus, em Deus falando conosco. Aí sim a retidão. E o cristão, como imitador de Cristo, como Paulo nos ensina, ele tem que ter também este falar, este viver, este comportar-se em retidão. Tá? Não é fazendo curva, como se estivesse embriagado. Não, mas mesmo que tenha obstáculos, mesmo que tenha perigos, mesmo que tenha, eu não posso mudar o meu caminho, ainda que tenha uma oposição. Davi diz, eu passarei por sobre 2 exércitos. Eu não estou nem aí. Deus está comigo, Ele vai adiante de mim. Então, eu não preciso mudar o meu caminho. Eu não preciso mudar o rumo, a direção que o Senhor Deus me deu. E eu vou passar por sobre todos os obstáculos. Eu citei Paulo, desculpa. Tão acostumado a falar de Paulo. A gente tem um costume tão grande de falar sobre o apóstolo que acabamos confundindo os nomes. Mas veja, o salmista diz, eu salto sobre muralhas, eu salto, passo pelo meio de 2 exércitos. Isso aconteceu com Eliseu. O menino apavorado, Eliseu falou, orou 2 exércitos cegos, ele simplesmente passa no meio. Maior é o que está conosco. Eliseu não precisou mudar o caminho, o jovem se assusta, mas o profeta não. O profeta não. Então veja, quem anda com retidão, abandona o pecado. Hoje, muita coisa fala, está dizendo que não tem nada a ver, só um pouquinho, isso aqui, o que é bonito tem que ser mostrado, uma infinidade de pitacos que ele dá na vida de alguns cristãos, ou de todos, mas alguns acabam cedendo. Enquanto Moisés se nega, enquanto Moisés ele não renuncia, alguns estão, infelizmente, abrindo brechas para que o inimigo entre em sua vida, na sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, e sabe que ele veio para destruir. A sua única intenção é destruir. Tá bem? Então falamos aí do ponto de número 1, que quer dizer adorando a Deus. Nós falamos sobre Moisés, o mediador da adoração de Deus no deserto. Tá? E no ponto de número 2, nós vamos falar sobre a adoração após a vitória. Veja que coisa interessante, que Deus já antecipa que, apesar do tamanho da adversidade, o final é vitória. A luz no fim do túnel existe. Tá? Então nós temos aqui já no tema adoração após a vitória. Quer dizer que aqueles que se posicionam conforme, como diz o escritor aqui, que se posicionam diante ou por causa de uma orientação de Deus, ele se mantém na posição, o que acontece com ele? Qual é o final desta batalha? Vitória. Tá? E eu destaquei aqui que os crentes fiéis são capazes de festejar em tempos de dificuldade. Então veja, esse festejar também tem que ser um festejar no padrão bíblico. Tá? Nós não podemos usar da liberdade, como diz Paulo aos Gálatas, e eu vou dizer agora festejar, este é meu, este grifo é meu, eu vou colocar no festejar, dando lugar à carne. Tem que ser um festejar espiritual. Não pode ser uma festa de qualquer maneira. Tá bem? Porque o Senhor nosso Deus, quando Moisés e Josué eles vêm para o meio do arraial, depois de 40 dias de Moisés conversando com Deus, Josué fica feliz porque ele ouve barulho de festa. Ele está começando, ele vai ainda, ele está aprendendo, ele vai assumir ainda a liderança depois que o Senhor recolhe Moisés. Mas Moisés é mais tarimbado, já tem mais tempo de casa, já tem um traquejo do serviço. Moisés é um obreiro maduro, ele simplesmente ouve e diz, não é som de vencido nem de vencedores. E ao chegar perto era uma festa totalmente mundana. E nós temos visto isso acontecer muito. Elementos mundanos fazendo parte das festas de Deus. Tá? Sendo que Davi, como os salmistas, quando eles são solicitados pelos babilônicos, eles dizem, por que vocês não tocam? Toquem alguma coisa de Israel ali, peguem as harpas de vocês, que estão penduradas nos salgueiros, e toquem alguma coisa. Ele diz, como nós faremos isso? Como nós cantaríamos os louvores de Deus em terra estranha? Eles estavam na Babilônia, eles estavam no cativeiro. Veja, e nós vemos hoje em dia muitos participando e até levando objetos consagrados a Deus, tirando de dentro da casa de Deus e levando para essas festas, para essas apresentações. E lá tem todo tipo de religião, todo tipo de Deus, todo tipo de filosofia.
E as coisas, e até nós que somos consagrados a Deus, estamos lá. Não estou falando de evangelização. Não estou falando de evangelização. Não estou falando de culto ao ar livre. Estou falando de festas mundanas. Veja que quando retiraram, quando Ofni e Finéias tira a arca do concerto de dentro do templo, achando que faria algum efeito lá fora, mas as suas vidas, veja, o viver não era, suas vidas não eram coerentes com a vontade de Deus, a arca é levada cativa e os dois morrem. Os dois morrem. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Não confundir muitas coisas. Precisamos ir, sim, mas existem elementos que devem estar único e exclusivamente na presença de Deus e para a glória de Deus. Tá bem? E às vezes sai, larga lá, senta outro mundano e toca lá o que ele quer, toca um Iron Maiden, toca um Van Halen, toca um, sei lá, um Megadeth, toca um inferno na bateria da igreja, nas guitarras da igreja, nos contrabaixos da igreja, mãozinha imunda de pôr em qualquer lugar. Cuidado, Faraó continua propondo estas coisas para a igreja. Deixa eu baixar um pouco a fervura aqui. Bom, então veja, e ele é capaz de, quando nós servimos a Deus de verdade, onde ele é capaz de festejar? Em tempos de dificuldades, também, e também consegue adorar no deserto. Consegue adorar no deserto. Veja que não precisa ser estas esbórnias, esta balbúrdia que muitos de nós estamos desenvolvendo. O cristão verdadeiro, ele festeja. Miriam tocou, né, louvou a Deus quando atravessou o mar Vermelho. E ela saiu aonde? Na grande capital? Ela saiu na grande não sei o quê? Ela saiu lá no centro de Jericó? Não, ela continuava no deserto ainda, estava começando. E ela tocou, e o povo dançou, e o povo se alegrou, e Moisés se alegrou, e Deus se alegrou com eles. Então, quando realmente somos fiéis, nós somos capazes de adorar a Deus nos piores lugares, onde não dá para sair alegria daquele lugar. Mas naquele lugar não estamos somente nós. A fonte da nossa alegria está lá conosco. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus, o Senhor Espírito Santo está habitando em nós. Então nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? Evidenciando sua fé em Deus. Quando nós adoramos no deserto, as pessoas de fora vão olhar e vão dizer: como é que consegue? Como é que pode? A situação está degringolando, vai de mal a pior, e eles conseguem se manterem felizes, alegres, festejando, porque a nossa alegria não é circunstancial, não depende de circunstância, não depende da situação, é um estado de espírito. Bem, eu não estou feliz. Porque estar depende de situação. Eu sou feliz. Ser não depende de circunstância, não depende de situação. Tá bem? Então, por quê? De onde vem toda esta confiança? Veja, vem da soberania de Deus. Porque nós nos lembramos que no deserto ou no oásis, Deus é soberano. Ele cuida de tudo, tanto no monte quanto no vale. Quando nós temos esta certeza que o nosso Deus é soberano, Ele opera antes da fundação do mundo. Veja, eram coisas que nos traziam, eram palavras que nos traziam a realidade da soberania, do controle, da autoridade, do poder absoluto, do onipotente, do onisciente, do onipresente, do nosso Deus na nossa vida. E isso nos faz adorá-lo em qualquer circunstância. Então eu sou feliz, como diz o hino de Oséias de Paula, eu sou feliz com Jesus ao meu lado. Eu não estou, eu sou feliz. E o contexto que acontecer, eu continuarei sendo de ser feliz. Tá bem? Ponto de número 3. Nós falamos sobre a adoração após a vitória. Por que tudo isso? Por que tudo isso? Por causa da soberania de Deus. E como Deus é soberano, nós sabemos que o final da batalha do crente fiel é a vitória. 3, a razão da adoração a Deus. Tá? Por que Deus está sendo louvado? Por que nós louvamos ao Senhor? Por que o povo de Deus louva ao Senhor? Primeiro, porque o povo israelita ele foi movido por testemunhar os poderosos atos do Senhor.
também os atos poderosos do Senhor. Então, por que nós louvamos a Deus? Porque quando nós olhamos tanto para o passado quanto para o presente, nós vamos ver Deus operando e seus atos poderosos, que nós chamamos, a maioria das vezes, de milagres, é o que nos motiva, é a razão, é a origem, é o motivo de nós adorarmos a Deus. Por quê? Veja, vamos novamente para o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós. Veja a atitude mental, espiritual do povo, de uma parte do povo que está voltando do cativeiro, depois de 70 anos de cativeiro. Tá bem? Não só a Babilônia, depois vieram também, né, teve o grego, teve os persas, teve os gregos, e depois eles vão cair também no domínio romano, no domínio romano. Então nós precisamos ver que em todos estes momentos o que motiva, qual é a razão, qual é a origem da adoração? Primeiro, os atos poderosos de Deus. Então nós precisamos pensar que Deus, ele sempre vai agir de uma maneira poderosa, maravilhosa, grandiosa na nossa vida, na vida da igreja, na vida do seu povo. Também. E depois nós vamos ver também, veja, naquele momento eles adoraram porque Faraó agora está debaixo d'água. Faraó, suas montarias, seu exército está debaixo d'água. Também. E também, veja, nós vamos ver também qual a outra razão. Outra razão é que nós adoramos a Deus. Deixa eu achar uma palavra, mas veja, a lição diz assim, essa realidade, qual a realidade dos atos poderosos de Deus, nos exorta a desprender das coisas deste mundo. Sabe? Quando nós nos deparamos com os outros, começamos a pensar nas grandes coisas que Deus fez, tanto no passado, no futuro e a promessa do presente, e a promessa de fazer no futuro, faz com que nós nos deixamos de dar tanta importância a coisas fúteis, sabe? Coisas que não são relevantes, a vaidades, a coisas que se vão, que se passam com muita facilidade, que não é básico, que é supérfluo. Nós vamos começar a olhar desta maneira e nós vamos nos desligando desta coisa, principalmente do mundo. Principalmente do mundo. O mundo já não é mais atrativo, aquelas coisas, belas flores, né? Passarinhos, belas flores querem me cantar. Se bem que passarinhos, belas flores são muito bonitos mesmo. Mas é uma alusão às coisas bonitas do mundo, não do animal ou da planta em si, mas da mensagem que traz para nós. Então nós precisamos tomar sempre cuidado com isso. E nós vamos nos desprendendo, nos desligando cada vez mais do mundo. E o interessante aqui, à medida que nós vamos nos afastando do mundo, nós vamos nos achegando mais perto de Deus. E este viver, chegar mais perto, mais próximo a Deus, faz de nós o quê? Verdadeiros adoradores. Aí sim nós vamos adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque os nossos olhos estão fixos no Senhor, estão voltados para o Senhor. Paulo diz aos Colossenses, estamos olhando para cima, onde está Cristo Jesus, a nossa vista, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se eu não me engano, escrito aos Hebreus, no versículo de número 2, ele vai dizer isto, que os nossos olhos estão fixos, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, capítulo 12 de Hebreus. Veja, a partir do momento que nós vamos nos desprendendo, tirando os olhos, a nossa visão, a nossa forma de pensar, de ver, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, ela vai sendo transformada para uma visão dos céus, celestial, olhar para a cruz, olhar para Cristo, olhar para cima. Esta é a ideia que nós precisamos, a razão da nossa adoração. Ponto de número 2, servindo a Deus com os nossos bens. Tá? E a proposta de Faraó era justamente isso, é deixar os bens, deixar as ovelhas, o gado. Vocês podem ir, os velhos, as crianças, podem ir todo mundo, as mulheres, podem ir todos, não precisa ir só os homens. Né? Pode levar tudo, mas deixe as ovelhas. Veja, que bondade, né? Que maravilha, como muitas vezes o diabo e o mundo se mostra bonzinho, né? Se mostra bonitinho, se mostra compassivo com o cristão.
Ah, façam isso, mas não precisa fazer tudo. Não precisa fazer desse jeito. Não precisa ser tão radical. Quando eu uso a palavra radical, eu estou falando aqui de algo profundo, de algo que deve ser feito com uma consideração um pouco maior ou maior do que as outras coisas. Veja que interessante. Ele diz, não, deixa as ovelhas aqui. Mas como que eu vou adorar a Deus se eu estou deixando os objetos de adoração em casa? Sabe, muitas vezes nós vamos para a igreja e deixamos em casa os nossos objetos, a nossa forma de adoração, sabe? Deixamos no dia inteiro ocupado por tudo que a gente quer fazer. Aí quando chega lá, cadê a adoração? Cadê os objetos? Cadê a forma? Cadê a fórmula? Cadê a vontade de adorar? Pô, ficou lá em 5 partidas de futebol, o domingo inteiro, em churrasco, e não que seja pecado, não estou falando de churrasco, falando de churrasco. Ficou churrasco. Então, o que acontece? Nós precisamos priorizar. Vamos fazer. Jesus Cristo falou, quando ele foi falar da questão de doar o coentro, tudo aquilo que era doado, ele dizia, faça essas coisas sem se esquecer das outras. Então, nós podemos fazer, temos o nosso momento de lazer? Sim, mas devemos nos lembrar também, sabe? Fazer isto sem se esquecer daquilo. Tá? Não vai deixar toda a tua força e chegar esgotado na presença de Deus. Faraó, ele deu essa ideia. Mas, veja, a ideia de Faraó era de uma adoração parcial, uma adoração pela metade. E é o que muitas vezes nós fazemos. O culto é às 7, tem a turma das 7h30, das 15 para as 8, das 8 horas. Tá? E aí o povo já está lendo, fazendo a leitura oficial, e o irmãozinho está chegando lá, né? Principalmente o púlpito, né? Ainda vai cumprimentar todo mundo, depois ele ajoelha, vira de costa para a igreja, mas a igreja não está fazendo a leitura oficial, meu querido. E não só, eu estou chamando a atenção do púlpito porque é um exemplo, tá bem? Eu me lembro de uma vez o pastor olhou para mim e disse, irmão Maurício, se eu marcar com o senhor às 3 horas da tarde, qual é o horário que o senhor vai chegar para a nossa reunião? Eu achei que estava fazendo bonito. Eu disse 15 para as 3. Ele falou, está atrasado. Você não vai tomar água, não vai descansar, não vai limpar o suor, não vai sentar, e depois ou vai chegar lá orando aquela oração de caçador, ofegante, e no meio da reunião tem que levantar para... E eu aprendi isso. Para mim, meia hora, 45 minutos é o mínimo. Se você marcar comigo 1 hora, pode contar comigo 45 minutos, dividir 1 hora de 45 minutos a 1 hora antes. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. É igual mineiro. Mineiro não perde o bonde, porque ele dorme na estação. Brincadeira. Um abraço aos mineiros, nossos irmãos mineiros. Tem grandes amigos mineiros, grandes irmãos mineiros. Então, veja, ele sabia, o quê? Faraó sabia que aquela proposta levaria o povo a uma adoração errada, parcial. E é o que nós estamos fazendo. E Moisés, ele já se atentou, vamos dizer assim no linguajar de hoje, ele se ligou, ele falou, peraí, como assim? Que ideia é essa? Que conversa é essa? Você sabe que o fundamento da adoração é o sacrifício, e eu vou deixar o sacrifício aqui? Como é que eu vou adorar a Deus? Pela metade? Então é isso que o mundo tenta nos fazer, nos força a prestarmos uma adoração parcial pela metade, defeituosa, aleijada, cega. Tá? Tudo aquilo que está prescrito na oferta do animal sacrificial tinha uma prescrição também da parte de Deus, não era só da parte de Moisés, mas da parte de Deus. Então a verdadeira adoração a Deus envolve todo o nosso ser. Tá? Aqui veja que agora nós vamos para uma ideia, para uma aplicação pessoal, envolve todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Muitas vezes nós estamos na igreja de corpo presente, mas a alma, o espírito está longe, está pensando no resultado do futebol, se deu certo lá na aposta que fez, se é isso, ou de vez em quando sai do culto para dar uma olhadinha no celular, para ver o resultado, ora, meu irmão, gravando o final de novela, aquela coisa toda, que eu estou dizendo nós, temos o costume de fazer. Mas a verdadeira adoração, ela envolve o quê? Todo o nosso ser. Então eu tenho que estar na igreja integralmente, todo o meu ser.
toda a minha essência, toda a minha natureza tem que estar na presença de Deus. Não somente o corpo, mas eu tenho a minha alma tem que estar ligada. O meu espírito sentindo a presença de Deus. Tá bem? Então nós precisamos estar completos. Tá? Aí ele coloca aqui todo o nosso ser também como as dimensões da nossa existência. Nossos bens, nossa vida, nossa família e nosso trabalho. Foi aquilo que eu disse no início da aula. Tá bem? Pois sem o rebanho, o que aconteceria sem o rebanho? Não haveria sacrifício, ou seja, não haveria entrega total ao Senhor, foi como eu disse. Tá bem? E nosso sacrifício tem que ser entregue totalmente. Quando olhamos no capítulo 12 do Êxodo, na primeira Páscoa, na saída, veja, o Senhor ele diz, você vai colocar o sacrifício todo, e o que sobrar você queima. E tem que ser assado. Tá bem? E o que sobrar, o que não dá para uma família, junta duas. Se for muito, junta duas. Mas o que sobrar, vocês queimam tudo, para não sobrar nada. Tem que ser integral, total. E outra, tem que ser assado, não tem que ser cozido. Não pode ser cozido. Tá bem? Então o sacrifício seria parcial, não haveria uma entrega completa. Tá? Nem nós, olhando para nós como sacrifício e olhando para nós também como sacrificadores. Também como aqueles que apresentarão sacrifício diante de Deus. E o nosso sacrifício é o nosso corpo. Quer dizer, somos nós mesmos. 2, os bens como expressão de adoração. Tá? Aqui nós vamos falar de todos os bens. Móveis, imóveis, bens financeiros. Tá? Que coloquei aqui para controlar o tempo. Bens financeiros e assim sucessivamente. Tá bem? Então Moisés sabia que se o povo participasse sem os animais, a adoração de Deus no deserto seria afetada. Ao recusar a proposta de Faraó, Moisés nos ensina a adorar a Deus com inteireza, quer dizer, de todo o nosso coração. Tá bem? Já falei sobre isso, acabei de falar sobre isso. Completo, total, nada parcial. Tá bem? E isto envolve o quê? 2, 3, os nossos bens, honrando a Deus com os nossos bens. Tá? Assim, veja, vamos começar com uma parte interessante. Assim como mais do que o dízimo e a oferta, Deus não está atento tão somente às ofertas, mas também a maneira como ofertamos, porque o reino de Deus trabalha por princípios. Não quer dizer que nós não vamos fazer desta maneira, não vamos fazer isso. Mas como fazer isso? Veja, a motivação. Vamos lembrar novamente de Caim e Abel. Dois adoradores, 2 sacrifícios, mas 2 motivações, 2 razões completamente diferentes. Enquanto Abel é aceito por causa do seu coração, Caim, a sua oferta também, Caim é rejeitado antes da sua oferta, ele é rejeitado porque o seu coração era mau, era ruim. E Deus vem falando com ele já antes disso, quando nós prestamos atenção. Veja, então não é que o dízimo e a oferta, não é isso que eu estou dizendo, não é importante. Mas antes disso, veja, chegou diante do altar, o teu coração tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, volta, reconcilia e oferta. Bem? Então veja, é o coração, Deus vai olhar, não é que Deus só quer o coração, Deus não é açougueiro. É corpo, alma e espírito, inteireza, completo, bem total. O que eu estou dizendo agora é do que me motiva a fazer aquilo para Deus. Qual é? Eu tenho interesses escusos? Eu tenho interesses secundários? Eu estou atrás de uma credencial? Eu estou atrás de uma promoção? Eu estou atrás de um tapinha nas costas? Ou a minha intenção, eu não estou olhando para os lados, eu estou olhando para Deus, eu quero agradá-lo. Independente se vão considerar se é uma moedinha, dá oferta de moeda, qual a diferença? No real não tem mais, no papel moeda, não tem mais notas, vamos dizer assim. O real agora é só moeda, e está difícil para achar. Então tomar cuidado, precisamos tomar cuidado. Tá bem? Por quê? Porque antes do que nós estamos entregando, Deus está olhando como estamos entregando. Como? Ele está olhando para o nosso coração. Para o nosso coração. E depois ele vai olhar para a nossa fé.
Tá bem? Então nós temos aqui honrando a Deus com os nossos bens, e eu já ressaltei que isto não nos isenta de trazermos a Deus os nossos bens que estão relatados nas Sagradas Escrituras. Tá bom? Eu não preciso, deixa eu falar sobre isso outra vez. Servindo a Deus com o nosso melhor, ponto 3 e último, diz o quê? Na introdução já diz, apesar de todas as dificuldades, as propostas, as oposições de Faraó, Moisés não desiste de servir ao Senhor com o seu melhor, ou com o melhor que ele possuía. Tá bem? E ele está ensinando, ele vai transmitir esta ideia também aos judeus cativos. Como eu disse lá no princípio, é um povo acostumado a estar debaixo de um jugo de servidão, de escravidão. Tá bem? Então, quer dizer, se eles eram escravos, o melhor deles não era tão imponente, mas era o melhor que eles tinham. Eles estavam sendo instruídos a trazer o melhor, tá? E sem se preocupar com o amanhã, porque, como diz a Bíblia, basta cada dia o seu mal. O amanhã Deus proverá. Deus proverá. Também como Abraão disse para Isaac, o cordeiro para si Deus proverá, e nasceu Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido no tempo oportuno. Né? Então vamos lá. 3:1. Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração. Então vamos ligar ao Faraó, né? Vamos ligá-lo às ideias de Faraó. Como ele vai fazer isso? Ele não muda as suas estratégicas, ele dá uma repaginada, passa uma tinta diferente, né? Coloca uns luminários lá, sei lá, umas placas lá, e dá a impressão de que é algo novo. Mas essas mentiras são antigas, ele só reformula, ele só passa uma mão de tinta, uma demão, na realidade, de tinta, né? Coloca algumas lamparinas lá, e aquele lusco-fusco acaba iludindo alguns, né? Deixando a pessoa meio desnorteada, achando bonito, interessante. Aquela pessoa que não consegue passar na frente de uma vitrine sem parar para olhar lá para dentro. Chama a atenção. Satanás faz isso também. Então ele não muda as suas estratégias com relação ao povo de Deus. Ele continua a tentar o crente para cair em tentação. Essa é a função dele. Ele induz a tentação. Ele induz. Quer dizer, ele vai colocar diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso coração, aquilo que pode nos fazer cair, aquilo que pode nos derrubar. É por isso que é uma ordem, é uma observação de Paulo, aquele que está de pé, cuide que não caia. Eu não queria passar tanto de uma hora de aula. O crente cai. Então ele recorre ao quê? Ele tenta fazer com que o crente seja infiel, ele envia propósito, o crente seja seduzido e que o crente se desvie da verdadeira adoração. São 3 áreas. Essa questão da infidelidade, ela abrange um leque, ela abre um leque muito grande na nossa vida. Essa infidelidade ela pode ser espiritual, ela pode ser uma infidelidade para Deus, mas uma infidelidade conjugal. Você está sendo infiel tanto ao seu cônjuge quanto a Deus, que você prometeu diante dele que seria fiel até a morte. Pode ser uma infidelidade financeira, pode ser uma infidelidade filial, né? Você pode ser infiel aos seus pais, infiel aos seus filhos. Essa infidelidade ela vai abranger uma área muito grande. Essa esfera ela terá uma dimensão muito grande, né? Muito grande, vai ser uma abertura muito grande. Então nós precisamos tomar cuidado. Infidelidade não é só traição conjugal, não. Nós podemos ser infiéis a Deus, podemos ser infiéis a Deus, traí-lo e trair também nossos pais, os filhos, os netos. Não é só esta traição. Então nós precisamos, e o diabo vai fazer isso. E nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Não vem, como dizia antigamente, ele vem, as suas propostas são sedutoras. Por quê? Porque ele conhece o coração do homem, ele conhece os nossos desejos, ele sabe o que mexe com a gente. E ele não vai mandar qualquer coisinha, não, sabe? Ele não vai também pôr uma pedra gigantesca para você bater o nariz. É aquela coisinha que é igual o Titanic, só aparecia a ponta do iceberg. Né? Mas embaixo tem uma montanha enorme para baixo da água, submersa a uma montanha enorme de gelo. Então, muitas vezes, o crente vai até distrair. Não, uma pedrinha, vou chutar. Essa pedrinha não tem nada a ver. Quando ele manda a botina, pronto, lá vai a unha para... Né? Caixa-prego, como diz o ditado. Então nós precisamos tomar cuidado, porque ele sabe seduzir, ele é sedutor, ele é astuto, ele é vil,
ele é maligno, ele é malicioso. E nós estamos aí quase que de boca aberta, vamos dizer assim. Estamos andando aí como se nada existisse. Nós não estamos numa guerra espiritual, nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? O ponto 3.1 vai falar, para quê? Nos desviar da verdadeira adoração, como nós já estamos tratando desde o princípio. Então ele vai usar o quê? A infidelidade e a sedução. Ele vai tentar nos derrubar com isso, nos tornando infiéis, mas para nos tornar infiéis ele tem que nos seduzir com suas propostas. Então nós não podemos nem parar para dar ouvidos para ele. A Eva pegou, então, colocar uma ideinha lá, infelizmente caiu. Também tem muito crente dando ouvido para o diabo. Tá? Você tem Deus para ouvir, você tem belos hinos para ouvir, você tem grandes homens de Deus para dar ouvido. Não vai perder tempo para dar ouvido para o diabo. Né? Porque além de tempo, você pode perder também a sua vida espiritual. 3.2, ofertando melhor ao Senhor, nós já falamos bastante sobre isso também. Você vira, mas eu gostaria de destacar aqui no melhor a questão da liberalidade, liberalmente, à vontade. Você está fazendo não por uma obrigação, não com uma segunda intenção, mas porque você ama a casa do Senhor, como Davi disse no capítulo 29, se não me engano, no primeiro livro das Crônicas, ele diz assim, e ainda porque amo, liberalmente, do meu bolso, do meu próprio tesouro, sabe, foge do normal, é aquela oferta alçada, sabe, foge do dízimo, foge da oferta, vai para a oferta, mas a oferta alçada, veja, não pode, nem a oferta alçada, eu sei que muita gente vai trabalhar com isso, não pode sair do dízimo, dízimo é dízimo, tá? Se você colocou no coração de fazer alguma coisa para Deus, não pode sair de lá. Por isso que em Eclesiastes capítulo 5 ele vai dizer o quê? É melhor que você guarde o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Inclina-te mais a ouvir, quer dizer, obedecer, chamar, obedecer, ouvir, escutar, do que fazer sacrifício de tolo. Também, então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos tão felizes e saímos falando a torto e a direito. E acabamos fazendo propostas, promessas a Deus, e depois nós queremos ouvir... ocupar coisas que não podem ser ocupadas. Tá bem? Então, essa oferta alçada, essa liberalidade, veja que a liberalidade, porque 10% já está determinada, 10%. A oferta é aquela que, mas a oferta alçada é aquela liberalidade. Você sente no coração, eu quero fazer tal coisa, eu quero ajudar nisso, na construção, missão, na pintura da igreja, sei lá, eu quero construir, eu quero contribuir com a festa da igreja. Bom, vou lembrar, fiquem bravos novamente, não pode sair do dízimo. Tá? Fez a oferta, fez a proposta, paga. O sacrifício de animais era um símbolo de reconciliação. Então nós temos liberalidade e nós temos reconciliação. Quando nós estamos adorando a Deus, ofertando a Deus, veja que obviamente a questão da reconciliação vem pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a ideia não é esta reconciliação para a salvação. Bem? Mas nós estamos entrando numa área de comunhão com Deus. Eu me reconcilio através desta comunhão. Eu estou novamente ligado em comunhão com Deus, com os meus irmãos, com a igreja. Bem, vamos mais adiante para encerrar, né? Eu passei um pouquinho, coloquei um tempo aqui, mas não consegui. Em nossas que parecem inofensivas. Então o que acontece? E muitas vezes nós nos preocupamos e nos irritamos com isso que eu acabei de falar, mas veja, nós gastamos o nosso dinheiro com aquilo que não é pão, como diz Isaías. Então o diabo faz isso. Ele vai colocar, ele vai fazer com que nós coloquemos as nossas finanças em coisas que parecem inofensivas, né? Infelizmente, tem que falar, né? É um cigarrinho, é uma cervejinha, mas é sem álcool. Mas você podia ajudar em outra coisa, né? E um quartinho lá naquela plaquinha que começa com M. Esses tipos de coisa que a modernidade está induzindo o crente a pensar que não tem nada a ver, que é inofensivo, mas acaba sendo. Veja, existem coisas que nós comemos, vamos lá, que a curto prazo não nos faz mal, mas uma determinada aquela coisa vai nos prejudicar. Seja cardio, né, seja uma outra, seja renal, seja, sei lá, os fígados, no fígado, nos rins, nos pulmões, no coração, no intestino.
na mente, no cérebro, na massa encefálica. Mas quando a gente começou a fazer, era bem pouquinho, então não foi igual, mas foi acumulando, foi acumulando. Este é o perigo. Tá bem? E espiritualmente, nós estamos falando espiritualmente. Tá bem? E o que Satanás está buscando com isso? Impedir a verdadeira adoração, como nós falamos, com propostas que espiritualmente, veja que nós falamos que ele mostra ser inofensivo, mas espiritualmente, para completar, podem ser fatais. Tá bem? E o que é fatal é extinguir a vida. No caso, a vida espiritual e muitas vezes também a vida física. Tá bom? Então nós falamos da lição de número 2, graças a Deus, me perdoe, passou um pouquinho, fiz um voto aqui, não consegui. Tá bem? Então estamos encerrando. A paz do Senhor, Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. E fiquem todos com a paz do Senhor.